Glória a Deus, bom dia mesmo. Mais uma vez, é bom poder dizer como salmista, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia mesmo, boa semana, tenha uma semana abençoada, tenha uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus, que você possa acordar sorrindo, se alegrando, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje a nossa meditação é 2 Crônicas, capítulo 10, capítulo 11, quando Salomão morre e aí começa uma guerra, né? Para variar. Então, queridos, no capítulo 9, nós vimos sobre a rainha de Sabá, as riquezas e magnificência do rei Salomão, mas no capítulo 9 também de 2 Crônicas, nos fala da morte do rei Salomão, né? Certo, queridos? Reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi, seu pai. Então aqui fala que ele dormiu, porque um dia a gente fala sobre isso, né? Porque aqui é um assunto doutrinário, porque a pessoa morre, o que acontece com ela? Certo? Para uns ela é salva vai para o paraíso, se não é, vai para o tal de Hades. Mas aí, como é que fica? Ela está lá sabendo o que está se passando, está dormindo. Para alguns, fala que a pessoa é como se ela ficasse dormindo. Aqui no caso aqui do Salomão, fala que ele dormiu. Mas isso é um outro assunto. Mas no capítulo 10, nós vamos ver que acontece aqui uma revolta das 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque Roboão era filho de Salomão. E ele passou a reinar no lugar de Salomão. E fala, aqui no capítulo 10, versículo 1, que Roboão ele foi a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para fazê-lo rei. E sucedeu que, ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou ao Egito, porque enviaram a ele, e o acharam, e vieram Jeroboão e todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, queridos, o Roboão, este capítulo aqui 10, ele mostra a divisão da nação em 2 reinos. Porque Deus já tinha falado com Davi que por causa do pecado dele lá, de Davi, iria haver uma divisão. E agora é a hora que acontece a divisão. Já há algum tempo que eu tenho falado para vocês, né, que Israel, ao todo, eram as 12 tribos, os filhos de Judá. Mas que houve uma divisão, Israel e Judá, porque 10 tribos passaram a se chamar Israel e 2 Judá, certo? E é aqui que acontece, certo, queridos? Aquilo que Deus havia profetizado por causa do erro lá atrás de Davi, depois Salomão, agora, na hora do Roboão, filho de Salomão reinar, é que acontece a divisão. Então esse capítulo ele mostra norte chamado Israel e sul chamado Judá. As 10 tribos passaram a se chamar Israel. E Judá
certo, queridos? As outras duas tribos, Judá. Então, nessa época, querido, Israel era governado por Roboão, filho de Salomão. Enquanto Davi, seu avô, buscava os conselhos de Deus, o Roboão se encheu de orgulho, seguindo os próprios instintos. E isso, queridos, é que veio causar a separação. No versículo 4 a 14 aqui, vai nos dizer, ó, e ele lhes disse, daqui a 3 dias voltai a mim. Então tomou Roboão conselho dos anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu. Como aconselhais? E ele lhes falaram, dizendo, se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão servos. Então, ele buscou aqui a orientação dos mais velhos, dos cabeça branca, que haviam trabalhado com o pai dele. E eles falaram, olha, não seja duro, não. Seja diferente. O seu pai realmente foi muito duro com eles. Seja bondoso e você vai conquistar o coração deles pro resto da vida. Mas o versículo 8 fala, porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou o conselho dos jovens, que havia crescido com ele. E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo? Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim dirás a este povo, teu pai agravou o nosso jugo. Tu, porém, alivia-nos assim, pois lhe falarás. O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Então ele foi pelo conselho de jovens. E qual o conselho dos jovens? Fala para ele o seguinte, o seu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do seu pai. E aí ele passou a judiar, ele passou a ser mais duro do que seu pai contra aquele povo. Tá? E isso aí, queridos, sucedeu o seguinte, para que as nossas decisões sejam acertadas, necessitamos da orientação de Deus por meio da sua palavra. Quem dá ouvidos à voz do coração, dá ouvidos à ilusão, porque nada é mais enganoso. Jeremias 17:9. Jeremias 17:9, ele fala que o nosso coração é enganoso. O Roboão aqui, qual foi o problema? Ao invés dele ouvir o conselho dos homens mais experientes, que haviam trabalhado com Salomão e eram tementes a Deus, ele preferiu ouvir o conselho dos mais jovens, que não tinham experiência de vida. Então, amados, aqui nós aprendemos o seguinte, você tem que tomar uma decisão. Decisão, às vezes, a gente tem que tomar todo dia, se você for analisar. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Na Bíblia, irmãos, aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus, nós temos orientação para todas as áreas de nossa vida. Então, você está precisando tomar uma decisão, você pode ter certeza que aqui vai haver uma orientação para a decisão que você tem que tomar. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas famílias estão sofrendo, porque a pessoa vai ouvir, tomar, eu vou ouvir meu coração, eu vou ver o que é meu coração. Meu coração está mandando fazer isso. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, como servo de Deus, é importante aprendermos a ter discernimento da voz de Deus. Certo, queridos? Então, com isso aí, acabou havendo a divisão. No capítulo 11, versículo 4, fala assim, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra os vossos irmãos, volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Porque ia haver uma guerra aqui, certo? Porque o Jeroboão, ele passou a liderar as 10 tribos. E o Roboão é que
que ficou com Judá. Então, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e Benjamim, 180.000 soldados destros, para pelejarem contra Israel e para destruírem o reinado. Restituir o reinado a Roboão. Então, queridos, entenda uma coisa que Deus permitiu. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Que Deus permitiu que Israel se dividisse para que Judá não se contaminasse com a corrupção espiritual das outras tribos. Olha só. Deus permitiu para que Judá, onde estava a cidade de Jerusalém, não se contaminasse com a corrupção espiritual das outras tribos. Então a promessa divina dizia que o Messias viria da tribo de Judá. Gênesis lá 49:10. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 49:10. Fala assim, ó. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ó. O cetro não se arredará de Judá. Porque a tribo de Judá, queridos, recebeu a principal bênção dentre as demais tribos, porque ela foi escolhida para desta tribo nascer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele fala, o cetro não se arredará de Judá. E é por isso que quando houve essa divisão aí das 12 tribos, Deus, o que diz aqui? Que Deus, ele não permitiu que a tribo de Judá e Benjamim fosse contra as 10 tribos que se rebelaram. Porque Deus, ele queria poupar Judá. Porque dessa tribo iria nascer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? A promessa divina, queridos, dizia, desde Gênesis, que dali iria vir o Salvador. E Deus então queria preservar. Então, um remanescente seria salvo no cativeiro babilônico para cumprir essa promessa. O Senhor, eu quero concluir dizendo o seguinte, que o Senhor, queridos, ele conserva aqueles que permanecem fiéis à sua palavra, para que não se corrompam e não sejam induzidos por aqueles que a desprezam. Eu vou encerrar aqui por hoje, mas guarde bem essa palavra. Houve aqui uma divisão. E o próprio Deus permitiu para preservar Judá. Para que Judá, a tribo escolhida, para que viesse ao mundo o Senhor e Salvador Jesus, não se contaminasse. Sabe de uma coisa? Você é uma pessoa de Deus. E Deus não quer que você se contamine. Deus, ele quer preservar para você. Deus, ele quer te preservar. Ele não quer que você se contamine. Nesse Covid-19 aí, tem morrido muitas pessoas cristãs, tem morrido muitos crentes. Mas muitos crentes que têm morrido é porque chegou o momento, é porque chegou a hora. Alguns cristãos estão morrendo com Covid porque talvez ele não está preparado para aquilo que vai suceder no mundo. Às vezes a pessoa está preparada para ser ceifada. E tem aqueles que é porque chegou a hora de ser ceifado mesmo. Deus não quer que você se contamine. O mundo cristão hoje está muito contaminado. O meio crente, o meio evangélico hoje está muito contaminado. São pastores contaminados, são líderes contaminados. É o povo contaminado. O meio cristão hoje, chamado evangélico, crente,
não está tendo a mesma beleza, a mesma pureza que antigamente. Certo, queridos? É muita contaminação. É muita coisa. Isso não tem problema, isso não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. E aquelas pessoas contaminadas, ele faz questão de contaminar outros. É como se fosse o Covid, é como se a pessoa soubesse, eu tenho Covid, pois então vou sair e vou tocar num monte de gente para transmitir. Quando surgiu a AIDS, por exemplo, quantos casos aconteceu assim? Às vezes de mulheres descobriram que estavam com a AIDS, aí saíram tendo um monte de relacionamento exatamente para levar a AIDS. Só que aqui é o campo espiritual. Então, vamos orar nessa manhã, que Deus possa dar a você um novo coração, que você possa orar para a sua família ser íntegra, porque os sinais da vinda de Jesus estão acontecendo. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu te dou graças por este dia que o Senhor fez. Eu te dou graça por esta manhã. Senhor, e nesta manhã nós estamos examinando aqui esses 2 capítulos de 2 Crônicas, 10 e 11, que nos conta quando aconteceu a divisão das 12 tribos, 10 formando Israel, 2 formando Judá. E a tua palavra diz que o Senhor permitiu, porque Israel havia se contaminado a sua vida religiosa, a sua vida cristã, a sua vida com Deus, o seu compromisso, a aliança com o Senhor. Então o Senhor permitiu para preservar Judá, porque de lá o cetro não iria se arredar, porque de lá iria vir o Senhor e Salvador Jesus. Pai, muitas vezes o Senhor quer preservar a tua filha, muitas vezes o Senhor quer preservar das más conversações, muitas vezes o Senhor quer nos guardar de atitudes erradas, de posicionamentos errados. Que o teu Espírito esteja na divisão da nossa vida. Que o teu Espírito Santo esteja falando conosco, meu Deus. Senhor, são tantas decisões de corrupção que há hoje. Não só na política, que é o principal foco de corrupção, mas muitas vezes no meio cristão, no meio evangélico. Muitas vezes dentro da casa do Senhor. Pessoas se corrompendo, coisas que a pessoa sabe que é certa, ela deixa de fazer e ela procura contaminar outros. Quantos, meu Deus, na sua casa tomam atitudes que a sua palavra diz não faça, que a tua palavra diz é errado, e a pessoa toma e ela começa a levar outros ali na casa do Senhor a ter a mesma ação, a ter a mesma atitude, dizendo que não tem problema, dizendo que não vai